Aleluia, aplauda o Senhor com alegria. Jovem, bem-vindo ao Central Live. Você que está aqui, beijo, pode sentar. Feliz de ver você aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. Você que está em casa nos vendo, assistindo, receba nosso abraço. Nosso pastor, nossa pastora deve estar assistindo também. Um abraço, pastor Ari, pastora Sara. E todos que aqui estão, que o Senhor possa abençoar ricamente. Aí, agora eu consigo ver os rostinhos aí de todo mundo. Feliz aí de estar com você. Queridos, quero desafiar você, já desafiei a liderança do Central Live. Todos os dias, tem um tempo aí, até dia 8, nós fizemos um tempo de oração às 18 horas. Se você agora, pega seu celular aí, você está com seu celular aí? Coloca no despertador aí, todos têm despertador. Coloca aí às 18 horas. Entre 18 horas e 19 horas é o momento que nós estamos orando. Pare 5 minutos, 10 minutos, seja no quarto, no banheiro, dentro do carro, muitas vezes no metrô, no trem. Feche seus olhos e ore pela igreja. Ora pela igreja nossa, por esse ministério também, pela sua vida. Mas faça oração, lembre 3 tópicos direto. Você, o Ministério Central Live e a nossa igreja. Esse ministério é a nossa igreja. O intuito principal é a nossa igreja, orar pela nossa igreja, pela vida da nossa igreja. Então, para esse minuto das 18 horas. Colocou aí ou não? Desafio, pegaram o celular, coloca aí às 18 horas, 18h15, 18h30, despertou 5 minutos para você orar pela vida da igreja, tá bom? Ok, nós estamos numa série chamada Viva. Eu quero ministrar uma palavra no seu coração que está no Evangelho de João, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 4. Um texto tão conhecido, tão pregado, mas que nos ensina alguns princípios. Abra em Evangelho de João capítulo 4, apenas o versículo 23, eu vou estar lendo com você. 4, versículo 23. Diz assim o texto da palavra de Deus: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. O tema da minha palavra hoje é sobre esse tema viva agora. Me desafia esse tema porque eu vejo que é o que nós precisamos nesse tempo, viver o agora das nossas vidas. Esse texto é conhecido que quando Jesus encontra a mulher no poço ali de Jacó, a mulher samaritana, Jesus, no capítulo 4, ele tem que passar por lá, ele chama os discípulos para passar naquele lugar, e aí eles estão conversando sobre qual é o lugar da adoração, e em certo momento aqui o próprio Jesus fala para ela, olha, no entanto já chegou a hora, e a hora é agora, ele diz, é este momento, eu sou a revelação máxima desse momento, ele está dizendo. Jesus está dizendo, ele está se revelando como Espírito, uma das revelações, quem ele é. Então ele se revela para aquela mulher. Quem é essa mulher? Uma pecadora, uma mulher que teve vários maridos, o texto vai dizer isso, e é uma mulher que está naquele lugar para se esconder, naquele horário meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém. E aqui Jesus nos ensina algo sobre viver o agora nas nossas vidas, como que eu e você podemos viver o agora, você que está em casa, você que está aqui jovem, como que nós possamos viver o agora. E aqui Jesus mostra a exatidão do Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas ou boas notícias. Então ele está dizendo aqui, ele está mostrando algo para nós vivermos agora. Um Evangelho que aproxima, repita comigo. Um Evangelho que aproxima. Nós precisamos viver um Evangelho que aproxima porque o tempo passa. Repita comigo. Precisamos viver um Evangelho que aproxima, porque o tempo passa. Isso nós temos que entender, o tempo passa, querido. Um dos piores inimigos dos seus sonhos, você jovem que está aqui, você que está em casa, um dos piores inimigos dos seus sonhos, um dos piores inimigos do seu destino, se chama desculpa. É você se desculpar, não agora, não dá, você criar desculpas. A vida, ou a gente tem desculpas, ou a gente tem resultados. Quero repetir para você, na nossa vida, ou nós
nós temos desculpas ou temos resultados. Nós colocamos muitas desculpas. Nós vivemos uma geração que se desculpa por muitas coisas que poderiam estar fazendo, mas não está fazendo. Jesus está mostrando aqui um evangelho que aproxima. A palavra de Deus diz que os discípulos foram, ele não pediu para eles ir buscar comida, se você olhar o texto, mas ele resolve ficar naquele lugar, porque ele, na Bíblia vai dizer, lá nos primeiros versículos 4 ali, ele diz que é necessário estar naquele lugar, porque Jesus estava na terra para mostrar um evangelho que aproximava, enquanto a religião da época se distanciava do homem a Deus, precisava de alguém fazer essa ligação. Jesus vem com um evangelho que aproxima e que mostra que o tempo passa, o tempo vai passar para todos nós aqui. Todos nós que estamos sentadinhos aqui, você que está em casa, o tempo vai passar para nós, e se nós não aproveitarmos esse tempo, muitas vezes colocamos desculpa. Outro inimigo dos nossos sonhos e destinos chama procrastinação. O que é isso? É deixar para depois. Não, depois eu começo a falar de Jesus para as pessoas, depois eu começo a adorar. Não, depois, quando passar bastante tempo, aí eu começo a ir na igreja novamente, depois eu começo a ir no ministério de jovem, e eu vou procrastinando e a minha fé vai esfriando. Ah não, eu pego esse trabalho, não. Ah, é só que 15 dias que eu tenho que entregar esse trabalho, esse TCC, então eu vou deixando, eu vou procrastinando. É um dos inimigos do nosso destino e dos nossos sonhos, é a procrastinação. Deixar para amanhã, como um velho ditado, o que eu podia estar fazendo hoje. Nós deixamos de pregar a palavra para as pessoas, deixamos de evangelizar as pessoas, deixamos de falar coisas boas para as pessoas, deixamos de declarar coisas boas para as pessoas, porque nós procrastinamos as coisas, ou colocamos desculpas. Esse ministério, como toda igreja, tem os PGMs, né? E muitas vezes alguém manda o link, que nós estamos agora pelo aplicativo aí nos encontrando, aí você fala, não, vou deixar para depois. Não, depois eu vou. Ah, o culto é gravado, depois eu assisto o culto. Ah, eu não vou lá porque eu não vou lá porque eu vou assistir depois. E nós vamos procrastinando a nossa vida. Um dos nossos inimigos, dos nossos destinos, dos nossos sonhos, é isso. Jesus, ele sabia que ele tinha pouco tempo, e em 3 anos, ele entra na história, ele divide a história, e faz coisas extraordinárias na história, em 3 anos. Jesus, ele traz esse evangelho que aproxima, porque o tempo vai passar. O tempo vai passar e você vai falar assim, ó, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais para aquele ministério de jovem. Eu poderia ter feito mais pela vida da minha igreja. Eu poderia ter feito mais pela vida dos meus pais. Eu poderia ter feito mais. Essa semana eu estava lembrando, eu estava meditando nessa palavra que eu ia ministrar hoje. Eu fiquei pensando, aos 19 anos de idade eu saí de casa e nunca mais voltei para casa. Eu fui estudar, de lá eu casei e nunca mais eu voltei para casa. Meus pais talvez estão assistindo, e quantas vezes eu sentia falta de, eu podia ter abraçado mais eles. Eu fui para o seminário aos 19 anos, depois já não voltei, casei, não voltei mais para o meu lar. E criei uma nova família, que vai fazer 16 anos. Eu poderia ter aproveitado mais, sabe, jovem que você está aqui, talvez você poderia abraçar mais os seus pais. Está mais próximo dos seus irmãos. O tempo vai passar. O tempo vai passar para você. E se nós não vivermos o evangelho que aproxima, nós vamos ver o tempo passar. E depois nós vamos falar assim, o tempo passou rápido demais. Não é que passou rápido. É você que não aproveitou. Vamos lá. Então Jesus diz que é necessário passar. Jesus tem essa visão de avançar, de ir. Filipenses no capítulo 3, versículo 13, apóstolo Paulo diz algo interessante. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo, ele sabia que ele tinha que avançar, porque o tempo passaria para ele. Paulo foi decapitado aos 67 anos de idade. Então ele sabia disso. Então nós precisamos viver o agora, porque nós precisamos viver esse evangelho que aproxima, e porque o tempo passa rápido demais. A segunda lição que eu vejo, que Jesus está ensinando para os discípulos nesse capítulo 4, está aí.
de um evangelho, nós devemos viver o agora, porque de um evangelho que não desiste das pessoas, ou não desiste das oportunidades e propósitos. O evangelho que não desiste. Olha só, essa mulher para aquela sociedade não tinha valor nenhum. Essa mulher naquela sociedade, ela era pior que a lepra, pior que a doença, pior que o coronavírus hoje para eles eram. Jesus quer beber da água dela, Jesus quer chegar perto dela. Jesus quer chegar perto daquela que é pior. Se fosse hoje seria o coronavírus, estou brincando, mas mais ou menos isso, ela não tinha valor, era como uma doença. E Jesus quer aproximar dela. Jesus quer ela, Jesus não desiste dela. Jesus quer estar perto dela e pede água daquela mulher. Olha só, porque Jesus, ele mostrando para os discípulos que ele não desiste das pessoas, em nenhum momento ele desistiu. Ele não desistiu da mulher com 12 anos do fluxo de sangue, ele não desistiu de Lázaro que já estava enterrado, ele não desistiu daquele jovem que estava sendo carregado no caixão em Naim. Jesus não desistiu. O evangelho que não desiste, que não perde as oportunidades e propósito. Jesus sabia que havia um propósito dele estar em Samaria. Havia um propósito dele estar lá, de ele passar lá, dele mudar a história daquela mulher. Quando ele muda a história daquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher traz toda uma cidade. Talvez a pessoa que você já desistiu seria a mesma pessoa que poderia trazer centenas de pessoas. A pessoa muitas vezes que você está desistindo é a pessoa que pode ganhar muitas pessoas para Jesus. O evangelho que não desiste. Jesus veio nessa terra nos ensinar de um evangelho que não desiste das pessoas, do evangelho que se aproxima das pessoas, do evangelho que todos são importantes. Jesus comeu com as prostitutas, Jesus comeu com aqueles cobradores de impostos, ele comeu com as pessoas, porque ele pregava um evangelho que aproxima, um evangelho que não desiste das pessoas, porque ele não perdia as oportunidades e os propósitos da vida dele. Querido, o Senhor colocou você em um lugar. Talvez naquele trabalho ali você acha que, porque eu orei, porque eu precisava de dinheiro. Não, Ele colocou com um propósito. Deus te deu essa formação que você tem com um propósito. E Ele já mostrou propósitos e oportunidades. É você que aceita ou não. Ele colocou você naquele lugar que você está. Você não está na sua família por acaso. Até a família que Deus te deu, os pais que Deus te deu, não foi por acaso. Nada que Jesus faz nessa terra é por acaso. Ele faz com propósitos, Ele faz para oportunidades que Ele vai colocar em nossas frentes. Enquanto os discípulos foram buscar comida, Ele ficou ali. Depois Ele responde para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então ele estava ali. Jesus é aquele que não desiste. Olha comigo, passa um pouquinho aí no Evangelho de João, capítulo 20. Olha que diz o seguinte, 20, no versículo 7, Jesus já tinha sido morto e já tinha sido ressuscitado. Aí, olha aqui, no primeiro dia de semana, 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Falou o povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando, não, eu estou lendo Atos, me perdoe, 20, João 20, vamos lá, volta lá. Olha, Tomé, João 20, 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele disse: se eu não vir as suas marcas e pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estão os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. 26, olha o que diz: uma semana mais tarde, repita comigo, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a quem? Quem que ele disse? A Tomé. Uma semana depois, Jesus volta. Ele disse: eu só vou crer se eu tocar. Jesus voltou por Tomé. Uma semana depois. Porque Jesus não desiste das pessoas. Nós não podemos desistir das pessoas. Se você for para o capítulo 21, Jesus vai até o mar, Pedro está pescando, é madrugada, Jesus está na praia esperando quem? Pedro, esperando com pão, peixe, fogo aceso, porque Jesus não desiste das pessoas. Então a minha pergunta para você é:
por que você está desistindo? Se aquele que você serve não desiste, você não pode desistir também. Amém? Amém? Queridos, nós não podemos viver agora. Nós temos que viver esse evangelho que não desiste, que não perde as oportunidades e os propósitos. Olha só, o evangelho que liberta, João capítulo 4, aquela mulher, ele diz: olha, se você beber da água que eu dou, do seu interior fluirão rios de água viva. E aquela mulher recebe essa palavra. A Bíblia diz no versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Aquela mulher vai à cidade de trás. O evangelho, nós temos que viver agora, o evangelho que liberta as pessoas com a percepção da urgência. Nós temos que viver um evangelho que liberta com essa percepção, com esse senso de urgência. Querido, há algo que nós temos que estar no nosso coração, a urgência de que nós devemos fazer. Agora é o momento, agora, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, jovem que está aqui, agora é o momento de você ser bênção, agora é o momento de você servir, agora é o momento de você fazer a diferença, agora é o momento de você falar de Jesus, agora é o momento de você declarar palavras de ânimo, agora é o momento de você declarar palavras de cura, agora é o momento de você declarar palavras de alegria. Agora, nós não podemos perder o senso de urgência. Queridos, esse evangelho que liberta. Então nós temos que viver isso intensamente em nossas vidas. É isso que o Senhor nos chama para viver intensamente, esse evangelho que liberta. O Senhor apresentou para aquela mulher, disse: agora chegou a hora, é agora. E aquela mulher entendeu e ela já ficou: é urgente isso, eu vou lá, eu vou chamar a cidade. Nós precisamos nos levantar, entendendo esse senso de urgência do evangelho que liberta, de que eu seja a bênção nesse tempo. Você vai olhar para a sua casa, para o seu pai, para a sua mãe e dizer: eu serei uma bênção nessa casa, eu mudarei a história do meu lar, as pessoas que estão perto de mim, desse ministério, dessa igreja, eu vou servir, eu vou fazer algo, eu vou fazer a diferença. Nós temos que apresentar esse evangelho que liberta, porque como foi dito aqui pelo Acas, porque nós servimos um Deus que não se esquece de nós, e não vai esquecer de nós. Queridos, esse é o tempo, a urgência em tudo isso, a urgência. Em Atos capítulo 20, eu gostaria que colocasse na tela Atos 20, versículo 22, Atos 20, 22 diz o seguinte: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Ele está dizendo: olha lá, senão que todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Olha só o que ele vai dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Pode passar. Se tão somente poder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que ele diz: eu não considero a minha vida com valor algum se eu não cumprir o propósito. Querido, a nossa vida, ela serve para cumprir um propósito, ela serve para mostrar para as pessoas. Ele falou: a minha vida era a terceira viagem missionária de Paulo. Ele já tinha passado prisões. Queridos, nós temos que entender isso. Jesus fez uma pergunta para nós: haverá fé na terra quando eu voltar? Haverá. Nós temos que crer nisso, querido. Paulo mostra, querido, esse evangelho de eu vou fazer, minha vida tem valor, mas eu vou fazer, eu vou buscar. Essa é a hora, esta é a hora. Quero terminar contando uma história, entendendo esse texto de João capítulo 4. Uma vez, há uns anos atrás, eu, a Lene e as crianças, colocamos a mochila nas costas e fomos para o Chile. Nós íamos para o Chile, entramos pela Bolívia, nós chegamos numa cidade chamada Oruro. Nessa cidade chamada Oruro, uma cidade bem gelada, a altitude bem alta já, quase igual de La Paz.
E nós chegamos lá na rodoviária de Oruro. Oruro é um estado lá também, né? Alguns estados, são 9 estados que tem a Bolívia. Nós estávamos em Oruro, já chegando, já perto do Chile. E a Lene já estava com muita dor de cabeça por causa da altitude. E aí eu fui do outro lado comprar um medicamento que eles tomam por causa da altitude. E na rua que eu atravessei, na rodoviária muitos pães mesmo, mas na rua que eu atravessei, uma rua enorme mesmo. Enorme, sei lá, umas 2 quadras de um lado do outro, porque ali também passa o trem, vendendo pães, muito pães, e todas as cestas de pães eles cobrem com o próprio trigo eles cobrem. Eu comprei o remédio, passei lá, fiquei olhando. Um dia o professor tinha falado algo para mim, e eu lembrei sobre aquilo, que quis perguntar para a pessoa. Eu falei, você planta também o trigo? Ele falou, terceira geração que eu planto o trigo. Aí eu falei, quando ele está bom? Ele disse assim, ele mostrou assim, quando está color de ouro, ele disse para mim, de ouro, né? Quer dizer, amarelo, bem amarelinho. Ele está bom já, você pode tirar, já fazer um bom pão, fazer um bom trigo dali. Aí eu falei assim, e esse outro que está mais branco? Ele falou, está bom ainda, mas se demorar um pouquinho, você pode perder todo o trigo. Jesus disse para os discípulos, olha só, olhe para os campos, eles já estão brancos. Peça ao Senhor ceifeiros para colher. O que Jesus estava dizendo? Olha para os campos. Se nós não aproveitarmos agora, podemos perder tudo. Se nós não aproveitarmos, pode vir louvor. Se nós não aproveitarmos agora, querido, nós podemos perder o time, o tempo daquilo que nós poderíamos estar fazendo. E não estamos fazendo. Os campos estão brancos para a colheita. Nós não podemos perder o tempo. Você jovem que está aqui, você não pode perder o tempo. Você não pode perder, viva agora, esse evangelho que aproxima, esse evangelho que não desiste, que tem propósito de oportunidade, esse evangelho que liberta. Querido, esta é a hora. Esta é a hora. Eu quero que você fique de pé. E você já vai falando com o Senhor nesse momento. Esta é a hora, querido, de levantarmos em oração. Em um mundo assustado, é necessário nós jovens levantarmos sem medo. Em um mundo assustado, é o tempo de nós levantarmos sem medo, querido. Agora é a hora de nós sermos generosos, de nós servirmos, de nós amarmos as pessoas, de nós sermos compassivos, de declararmos palavra de paz, palavra de esperança. É a hora de orar pelos milagres, pelos frutos impossíveis. É a hora de sermos sal da terra, de temperar essa terra. É a hora de sermos luz do mundo. É a hora, querido, é a hora. Você tem que viver e viva o agora. Nós precisamos viver o agora. Esta é a hora. Os campos estão brancos para a colheita. E nós precisamos levantarmos como aqueles que oram com a autoridade do nome de Jesus e dizer: o tempo chegou e nós vamos orar pela paz dessa cidade, pelo Brasil. Nós vamos orar pela cura, pela libertação, pelo evangelho que liberta, pelo evangelho que aproxima. E você pode escrever essa história.